Amém. Deus seja louvado. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, do verso 51 ao 56, Jesus, o mestre da vida, é o tema da mensagem dessa noite. Pastor, já tem a barraca? O que é essa barraca? Você que não está acostumado com isso. Essa aqui é uma sucá. Faz parte da celebração da festa de tabernáculos que está por chegar aqui na nossa igreja. E a gente, até uns 2 anos atrás, montava a sucá somente no final de semana da festa, mas era tão pouquinho, né? Até quero glorificar a Deus pela vida do Fabiano, da minha mãe, da Morgana, que montaram aqui, desde sexta-feira estavam montando essa tenda que mostra, que evidencia a festa dos tabernáculos. É uma tenda que representa muito, não posso falar muito dela hoje, porque isso é tema da festa, mas representa muito, né? Você vê que o Senhor, a Bíblia diz que Jesus, Ele esvaziou de si mesmo, e o termo correto é, tabernaculou em nosso meio. Ele recebeu um tabernáculo, assim como você tem um. Esse teu corpo é o seu tabernáculo, e isso é a festa de tabernáculos. Festa de tabernáculos não é judaizar a igreja. A festa de tabernáculos é trazer a igreja para as raízes da fé. Amém? Quando nós celebramos a sucá, no sentido da festa dos tabernáculos, estamos celebrando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o centro da festa. Na verdade, em todas as festas, as 3 grandes festas bíblicas, são ciclos que vão apontando para o retorno do Messias e a ação de Cristo no meio da igreja. A Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. O Pentecostes é Jesus morando em nosso meio pela pessoa do Espírito Santo. E o tabernáculo é a lembrança que Jesus não nos abandonou, Ele está em nosso meio. E logo, logo nós o veremos face a face, né? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, o Evangelho é aquilo que Jesus faz, né? Toda a resposta que nós fazemos a Jesus é a resposta de fé, mas o que Jesus fez chama-se Evangelho. Por isso nós temos Evangelho de Gênesis até Apocalipse. Você vê a obra de Cristo o tempo todo acontecendo. E essas são as boas novas. Jesus veio e tabernaculou no nosso meio, cheio de graça e cheio de verdade. É por isso que nós celebramos e vamos celebrar com muita força o tabernáculos esse ano em nome de Jesus. Espero ser o último do ciclo de pandemia, né, gente? Amém? Amém. Aleluia! Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar sem máscara e sem distanciamento social, para celebrar essa festa ao Senhor nosso Deus. No mais, enquanto essa glória não chega, nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Vamos aproveitando o que nós temos hoje nas mãos. Já dá para aproveitar o que a gente já tem, não é verdade? Não sei se você ainda ora por Curitiba, eu ainda oro por Curitiba, para que esse vírus maldito suma da nossa cidade. E estamos vendo um milagre, basicamente, acontecer de novo em Curitiba. Estávamos aí com 400, 500 casos quando veio a bandeira amarela, de repente já estávamos quase em 900 casos, eu pensei, meu Deus, vamos fechar tudo de novo. E agora já voltamos para os 400 e poucos casos por dia, glórias a Deus, sem fechar nada, né? E eu espero que isso suma até o final desse ano em nome de Jesus. A cidade tranquila, nós também ficamos tranquilos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pelas cidades, pelos governadores, para que a gente possa ter paz na nossa vida. Porque a gente viu o que é ter governador e o que é ter prefeito atribulado, né, gente? Atrapalha a vida de todo mundo, não atrapalha só quem não pertence ao reino de Deus, atrapalha a nossa vida também. Bom, palavra do Senhor aberta nas nossas mãos. Quando eu leio as Escrituras, eu realmente tenho um senso de que eu estou lendo algo muito maior do que eu. Eu não sei qual é a sensação que você tem quando você lê a Bíblia, mas quando eu leio as Escrituras Sagradas, eu vejo que realmente não é um livro normal. Um livro que foi escrito aproximadamente durante 1500 anos. Por basicamente 40 autores diferentes, dos quais a maioria não se conheceu, não se conversou. E se você ler a Bíblia de verdade, você vai ver que existe uma ideia central correndo esse texto, de Gênesis até Apocalipse, de forma linda, de forma perfeita. Né? Se fôssemos imaginar, até mesmo se os homens conhecessem uns aos outros, os próximos aos 40 autores que nós temos aqui, quantas reuniões não teriam que ser feitas? Olha, você tem que escrever melhor tal texto, porque eu escrevi em tal texto tal coisa, a gente tem que dar uma ajeitada aqui.
Você tem que tirar aquela parte, coloca outra. Quantas reuniões e concílios entre esses 40 homens precisavam ser feitos para a Bíblia ser escrita? Mas a maioria deles nunca se conheceu. Quando Jeremias escreveu o seu livro, ele não tinha o rolo do Pentateuco para ver se ele estava seguindo a linha correta. Ele escreveu pelo Espírito Santo, amém, gente? Ezequiel é a mesma coisa. Jeremias estava abandonado em Israel. Ezequiel estava do lado do rio Quebar, tendo as suas visões. Daniel estava na corte de Nabucodonosor. Esses homens não sentaram para conversar, mas quando você lê a unidade que esses livros têm na Bíblia, você não pode dizer que é uma obra natural e humana. E aqui nós temos um livro na nossa mão, que é a Palavra de Deus, que nos ensina absolutamente sobre tudo. Nós temos ensino sobre todas as coisas, desde as coisas mais simples até as coisas mais sofisticadas. E eu quero conversar com você nessa noite sobre coisas que Jesus, como mestre da vida, que é o tema da mensagem, como Jesus nos ensinou a viver. Eu leio muitos livros, eu converso bastante, eu vejo muita coisa. E é muito interessante quando eu vejo pessoas que não são do nosso meio cristão, que não são da nossa fé, quando essas pessoas se apropriam de princípios que estão escritos nesta palavra e aplicam na sua vida, eles prosperam, eles avançam. E me dá uma certa tristeza e angústia quando eu vejo filhos de Deus que têm o livro na mão e o autor dentro de si, para guiá-los na leitura. Amém? Quem tem o autor da palavra dentro do seu coração? Amém. Nós temos o autor dentro da gente. E parece que alguns crentes demoram tanto para pegar esses princípios poderosos de Deus, e depois não adianta dizer que as pessoas prosperam porque o diabo dá dinheiro para elas, que as pessoas avançam por isso ou por aquilo. Muitas pessoas aplicam o conhecimento da palavra de Deus e transformam as palavras de outro jeito, colocam as palavras de outra forma, mas o princípio é o mesmo. Veja, você tem um livro na sua mão que começou a ser escrito há mais de 3.500 anos atrás. É muito tempo. É sabedoria milenar para a vida e para o nosso avanço e para o nosso progresso. Agora, isso aqui foi escrito para o nosso proveito. Amém, gente? Foi escrito para o nosso proveito. Aqui, por exemplo, eu tenho entendimento das Escrituras de Jesus nos ensinando sobre várias coisas. E uma delas, por exemplo, é sobre como a gente faz metas claras na nossa vida. Você faz metas para a sua vida? Eu quero que você preste muita atenção no começo dessa mensagem, porque quando eu ler o texto, nós vamos mergulhar na teologia e você vai precisar dessas informações que eu estou te dando agora. Você faz meta na sua vida? Você tem planejamento? Você é claro naquilo que você faz para com Deus? Sabe, eu vejo Deus colocando o homem no jardim do Éden, a primeira coisa que Deus deu para o homem foi o quê? Uma meta. Guarda o jardim, lavra ele. Deus não botou o homem no jardim e falou, faz o que você quiser. Viva conforme você deseja. Não. Deus colocou o homem e deu uma meta clara para ele. Ó, você está aqui com um objetivo. Você vai guardar o jardim e você vai cultivá-lo. Está muito alto o microfone para você, gente? Não? Maravilha. Você vai cultivá-lo. O homem sem metas, ele se perde na sua vida. E a gente às vezes não coloca meta. E quando coloca algumas coisas na nossa vida, diante dos nossos olhos, diante de Deus, parece que as coisas não vão. É igual oração. A gente fica naquele ciclo, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. E o que é o abençoe? Você que é casado vai entender o que eu vou falar para você. Às vezes nossas mulheres não são claras nos seus pedidos, não é verdade? Né? Às vezes as mulheres olham, chegam para a gente e dizem assim, eu achei tão bonito aquele sapato. Né? A gente se finge de tonto e fala, é bonito. Aí passam uns tempos, ela volta e fala assim, mas eu achei tão bonito aquele sapato. É mesmo? Que bom que você gostou. Você gostou? Eu não achei muito bonito, não. Lógico que nós homens somos espertos, inteligentes. A gente vai enrolando a situação. Quando uma mulher fala que ela acha um sapato bonito, o que ela está dizendo? Eu quero. Ela não está falando que é bonito. Bonito é uma figura de linguagem. Homem também tem suas doideiras, né? O bicho homem é muito engraçado. Você sabe que homem tem vergonha de expor o que sente. Todo homem é assim. Então, quando o homem está triste, ou o homem está frustrado, geralmente ele demonstra com raiva. Sabia disso? Nem sempre o seu marido está irritadiço porque ele é um homem irritadiço. Talvez ele esteja com tristeza mesmo, ou frustração. Mas como a gente cresceu numa cultura de que tristeza é fraqueza, e a raiva é força, a gente demonstra a coisa pela força,
pela raiva. E essas comunicações, se não ficam bem claras no casamento, atrapalham o casamento, né? Se a sua mulher falar que gosta de um sapato, ou você fala logo que você não vai comprar, ou não se finge de tonto. Porque ela vai continuar dizendo que o sapato é bonito. Se o seu marido chega irritado em casa, às vezes era bom você perguntar para ele numa hora bem tranquila, tem alguma coisa te incomodando? É melhor do que você combatê-lo, porque a pior coisa é combater um homem irado. Gente, é da característica humana do macho. A raiva serve para avanço e não para recuo. Ninguém recua quando está com raiva. Ele sempre vai avançar. E tem mulher que não entende isso, ela quer discutir com o marido na hora que ele está com raiva. Olha só que inteligência. É a mesma coisa que tentar separar cachorro pegando pela orelha, a briga de cachorro. Não vai dar certo. E isso a gente transporta para a nossa vida de oração. E a gente começa a falar para Deus, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Mas o que é o tal do abençoar? A gente não é claro naquilo que fala com Deus. Quando eu olho, por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 18, Jesus olha para um cego. O rapaz era cego. E Jesus diz, o que é que você quer que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. Veja, de forma simples. A palavra abençoa, para nós, virou algo genérico. Já parou para pensar nisso? As nossas orações são genéricas, não são metas claras, não são pedidos claros. Jesus disse, pedir e dar-se-vos? Só que a gente é genérico no pedido. Por exemplo, o que é ter uma família abençoada? Quem pode me ajudar aí? Pode participar, pode falar. Olha, que segue os princípios do Senhor. O que mais que poderíamos chamar de bênção? Essa é uma bênção. Qual outra? Saúde. Qual outra? Paz. Qual outra categoria de bênção, assim, que está dentro daquele pacotão que a gente fala de bênção, que quando acontece na família é bom? União. Não seria mais fácil a gente orar a Deus de forma simples? Senhor, na minha casa eu estou percebendo que não tem muita união. Mas eu sei que a Tua palavra diz que a família tem que andar unida, Senhor. Eu preciso que o Senhor haja na minha família desta forma. Pedido específico. O pedido específico glorifica Jesus, o genérico não. Porque quando eu sou específico naquilo que eu peço, eu tenho uma expectativa clara do que receber de Deus. E quando eu recebo, o que eu faço? Glorifico o nome de Jesus. Sabe, nós temos que ter essa sensibilidade de Deus nas Escrituras, de perceber princípios que estão aqui. Jesus era um homem extremamente objetivo. As metas, o que Jesus fazia era claro. Eu vou te mostrar pelo texto da Bíblia. Jesus era claro naquilo que ele fazia, e ele era claro quando ele se posicionava diante das pessoas. Não foi uma nem duas vezes que Jesus olhou para alguém e disse, o que você quer que eu te faça? O que é? Ninguém falou, quero ser abençoado. Ninguém disse isso para ele. Não tem uma resposta, mas talvez se ele viesse na igreja evangélica brasileira, todo mundo quer ser abençoado. Mas o que é ser abençoado para você? Sabe, nós temos que ser claros naquilo que nós temos em relação a Deus, que nós desejamos em relação a Deus e a vida. O que tem claro diante dos seus olhos aí? O que está claro? Qual é a próxima meta da sua vida? Qual é o próximo passo? Eu já vou pegar tudo que eu estou falando e vou jogar dentro da teologia. Mas primeiro vamos falar de amenidades para não chocar ninguém. Vamos preparando a igreja. O que está diante de você? Metas claras ou não? Como que a gente se expressa diante da vida? Quando Jesus olha para as pessoas e diz o que é que você quer que eu te faça, era uma coisa muito simples. E todos responderam Jesus de forma simples. Eu quero isso, eu quero andar, eu quero ver, eu quero meu filho de volta. Jesus, quando orava, ele era específico. Jesus não era genérico. Jesus orava de forma específica. Outra coisa que eu vejo nos ensinos de Jesus e nas Escrituras Sagradas, Jesus como mestre na vida, que nem sempre as metas que estavam diante dos grandes homens de Deus eram conquistadas direto. Já parou para pensar nisso? Hoje de manhã eu estava dando um exemplo para os irmãos aqui do culto da manhã sobre aquele pessoal que sobe o Everest. Eu não sei por que fazer aquilo na vida. Poxa vida, eu preferiria subir uma duna de areia na praia, né? Do que subir um monte de uma geleira. Mas se você parar para pensar, é interessante aquele negócio. Não para nós, né? Deus me livre sobre aquele negócio. Não, eu morreria já no começo também, né? Eu não tenho esse preparo. Mas você vê que ninguém sobe o Everest reto, de forma linear, reta. Eles têm acampamentos que são escalados de forma diagonal e ascendente. E ao último trecho, é um trecho curto, eles sobem direto.
Eles sobem um pedaço, fazem um acampamento, sobem na diagonal, vai para o outro lado, e assim vai indo, até chegar no cume. Eles não vão direto. Na vida da gente também é assim, tem metas que você não consegue direto. Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 15, verso 24, eu vejo Paulo fazendo isso. Ele tinha uma meta, era chegar até a Espanha. Da onde Paulo estava até a Espanha era uma pernada, e passava por Roma. E ele escreve o livro de Romanos, e ele fala para a igreja de Roma: olha gente, eu planejo ver vocês quando eu for à Espanha. Preste atenção aqui. Eu espero visitá-los de passagem. Do que mesmo? De passagem. E dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá. Ou seja, eu tenho consciência como apóstolo que eu tenho que ir para a Espanha, mas eu também tenho consciência que está faltando. Estou precisando de dinheiro e não dá para ir direto. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, a Bíblia diz. Ou seja, Paulo tinha uma meta, mas não dava para alcançar ela de uma vez, então ele estabeleceu uma metinha ali no meio. Olha, eu quero ir para lá, gente, mas eu vou dar uma parada no meio do caminho, vocês me ajudam financeiramente, eu conheço a igreja de Roma, fico abençoado espiritualmente e vocês me suprem financeiramente para eu continuar a obra até a Espanha. Também nós olhamos na Bíblia algo muito interessante que chama planejamento. Jesus mandou a gente planejar a nossa vida. Sabe aquela história da vida leva eu? Só serve para quem não quer ir para lugar nenhum da vida. Jesus fala lá no livro de Lucas, capítulo 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha a ideia. Ele está falando de um projeto, lógico que é um exemplo, estou dando um exemplo da vida, mas está dentro de um contexto extraordinário de discipulado isso aqui. E a gente já vai para lá. Qual para construir uma torre e não calcula antes, vai ter dinheiro? Eu vou conseguir completar o projeto ou eu vou ficar pela metade? Olha o que Jesus diz. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, vai virar motivo de chacota. Isso é planejamento. Este homem, disse Jesus, é o que vão dizer dele. Começou a construir e não foi capaz de terminar? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? O que Jesus está ensinando para a gente aqui? Que planejamento é importante para a vida. Depois não adianta a gente olhar, quem pega esses princípios, aqueles que estabelecem metas claras, metas simples, que estabelecem metas intermediárias, que fazem planejamento e falam assim, mas a vida dele é mais fácil que a minha. Não tem vida mais fácil, meu irmão, a vida de todo mundo é complicada, no sentido de, não está fácil viver para ninguém, amém? É necessário pegar a palavra de Deus ao nosso favor. Agora, a falta disso é que leva muita gente à ruína. A falta dessas coisas é o que leva a vida das pessoas à ruína. Eles não sabem para onde vão, não têm metas claras. Se der algum problema, eles acham que, alguns ainda são inocentes, achando que vão alcançar suas metas de cara, não vão ter que dar nenhuma voltinha na montanha, acha que consegue direto. Acha que não precisa planejar, porque agora eu sou salvo, por que eu vou planejar minha vida? Para você ser abençoado. Você leu Provérbios essa semana, não leu? Nós lemos, a igreja toda está lendo. Ao homem cabe fazer planejamentos, mas a Deus o sim e o não. É obrigação do homem planejar a vida dele. Ele tem que ter um planejamento. Tanto na vida financeira, quanto na vida conjugal, para criar filhos. Quando a gente foi ter o primeiro filho, meu Deus, quanta conta a gente fez. Muita conta. Tem que ser planejada. A vida não acontece assim. Agora, isso reflete na vida do crente. E tudo isso que eu falei para você até agora é para chegarmos nesse ponto, com uma base construída. Para onde nós como igreja estamos indo? Para onde nós como filhos de Deus aqui, não estou falando do geral, gente, eu estou falando desta igreja. Para onde nós estamos indo? Agora eu quero ler o texto com vocês. Lucas,
capítulo de número 9, na NVI, verso 51 ao verso 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo eles, entraram num povoado samaritano para lhes fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha só os discípulos de Jesus, que coisa mais linda, né, gente? Olha, sendo bem irônico, esse povo aqui era um povo abençoado. Jesus faz... É isso que me encanta em Jesus. Se ele não desistiu dos discípulos, ele não vai desistir da gente. Não, ele não vai. Imagina, não aceitou a mensagem, vamos mandar matar? Ou pior, vamos orar para Deus para matar. Imagine só, parecia o Talibã, né? Não aceitou a mensagem, só que aqui era o fogo que eles queriam descer do céu. Tinha um motivo porque eles queriam descer fogo, porque o fogo era um sinal de destruição para o ímpio, é por isso que eles estavam falando de fogo. Verso 55, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Aleluia! E foram para outro povoado. E aqui eu quero começar a nossa reflexão mais bíblica, mais profunda na Bíblia. Jesus estava indo para onde aqui? Para Jerusalém. Era para Jerusalém que Jesus estava indo, faltava poucos dias para ele morrer e ressuscitar. E ele sabia que o tempo estava encurtando, e eu gosto das versões clássicas da Bíblia, dizem que Jesus estava fito no seu rosto, que ele estava indo para Jerusalém. Ele estava com a ideia fixa, mas a ideia de Jesus, ele estava tão focado em ir para Jerusalém, que quem estava ao redor dele percebia, ele está indo para Jerusalém, esse cara. Tanto que planejou ir passar pelo meio dos samaritanos. Olha o planejamento de Jesus, mandou os discípulos na frente. Mandou os discípulos na frente. Mas quando os samaritanos viram que Jesus estava determinado a ir para Jerusalém, não permitiram Jesus ficar ali. Por que Jesus tinha essa determinação? Porque ele sabia para onde estava indo. E a nossa igreja não pode perder o foco da onde ou para onde está indo. A Bíblia nos fala de forma muito clara para onde nós estamos indo, e eu quero te lembrar nessa noite. A Bíblia diz que nós também estamos indo para Jerusalém. Só que a nossa Jerusalém é celestial. Olha o que a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 14 em diante. Evidentemente, está falando sobre Abraão. Quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, de Abraão, de Sara, poderiam ter voltado da terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior. Se você tivesse uma caneta na mão, eu ia pedir para você circular essa palavra superior, porque é importante. Um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Qual é a meta? A cidade. A cidade celestial é a nossa meta. Se não tiver clara na nossa mente, gente do céu, nós vamos se perder no caminho. Tem gente que não sabe para onde está indo. Gente, olha, você que está nessa igreja, nós estamos indo para a Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos indo, gente. A nossa busca é por essa cidade. Nós fomos salvos para entrar nessa cidade. Essa Nova Jerusalém, essa Jerusalém celestial, não é que nós vamos morar no céu. Nós vamos nos encontrar com Jesus nas alturas e vamos descer com Ele depois, para reinarmos por 1000 anos. Quem vai reinar, diga graças a Deus. Gente, isso vai ser glorioso, não é uma coisa pequena não. É por isso que o reino é só tomado por esforço. E que Deus nos abençoe de nos esforçarmos para entrar nele. Amém, gente? A meta é essa. Se a meta é chegar lá, lembra que eu falei que às vezes não dá para chegar de uma vez só? Ninguém aqui consegue chegar no céu ou na cidade santa hoje, ninguém vai conseguir, a não ser que você morra. E se morrer, você vai para o paraíso ainda. Você não chega lá. Você precisa a trombeta soar para que você vá.
Mas enquanto a trombeta não soa, a gente tem outras metinhas no meio do caminho. A gente vai desfrutando os poderes da era vindoura já nesta terra. É o que diz o próprio livro de Hebreus no capítulo 6. Nós vamos experimentando através da oração. Quem já experimentou estar num momento de angústia, mas quando orou, Deus tirou aquela carga e veio uma bonança no teu espírito? Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? É maravilhoso. Isso é uma meta intermediária. Eu não posso chegar lá, mas eu posso sentir o que quem chega lá vai sentir, pelo menos uma dose pequena, mas eu chego lá. Eu consigo desfrutar da alegria do céu, pelo menos momentaneamente. Quem nunca teve a experiência de chegar na igreja cheio de tribulações, de angústias, e de repente vir o Espírito Santo se mover sobre a sua vida, você ora, você fala em línguas, você profetiza. Naquele tempo que você está fazendo isso, não tem um gozo do Espírito dentro de você? Isso é uma leve antecipação do que você vai ter quando se encontrar com Jesus. Mas ainda não é a meta. Mas nós temos umas metas intermediárias. A gente vem para a igreja, a gente busca o Senhor, a gente ganha uma alma para Jesus. A gente ganha almas, a gente se alegra com isso. O dia de batismo nessa igreja é uma festa. É uma bagunça, mas é uma festa, né? É uma bagunça santa, né? Mas é uma festa ao mesmo tempo. Os diáconos, como diz os gaúchos, saem tudo esgualepado no final do culto. De tanto puxar água de um lado, puxa do outro, criança que tem que segurar para não pular no tanque batismal, mas não é uma festa, a gente não chora de alegria quando está batizando alguém? Isso é uma leve antecipação do futuro, daquilo que nós vamos sentir de forma ininterrupta no reino, e vai ser glorioso. Eu ainda não posso chegar no céu, mas eu posso ter Cristo na minha vida hoje. Eu não posso hoje entrar na cidade celestial, mas Jesus pode entrar dentro do meu coração, e eu posso desfrutar de comunhão íntima com Ele. Enquanto eu não atinjo a meta, que é a meta máxima do cristianismo, eu vou tendo metas intermediárias. E com isso eu vou me alegrando, porque a Bíblia também manda eu me alegrar com essas coisas. Tanto que a gente vai fazer uma festa para se alegrar. E eu te digo, em nome de Jesus, você tem uma ordem na festa dos tabernáculos, seja feliz em nome de Jesus. A Bíblia diz: todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os empregados, os estrangeiros que vivem na terra, no meio de vocês, têm que se alegrar por 7 dias. Por que Jesus manda fazer isso? Por que a Bíblia manda fazer isso? Porque enquanto a meta máxima de chegar na glória de Sião não acontece, as festas são prenúncios que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E a gente vai se alegrando por antecipação. Agora, estamos indo para essa Jerusalém? Será que em nós há uma determinação profunda de entrar nessa cidade? A meta é chegar lá, certo? Mas tem um caminho para chegar lá. E não tem invenção nenhuma. O caminho está na Bíblia. A Bíblia diz qual é o caminho. Teve uma discussãozinha entre os discípulos, e aí Jesus deu um ensinamento, lá em João capítulo 14, verso 2 em diante. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quem quer diga graças a Deus? Aleluia. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ele continua: eu vou preparar lugar para vocês, e quando estiver pronto, eu virei para buscá-los. Jesus está fazendo uma alusão do casamento judaico. Lembra como é que funcionava? O noivo vinha e dava um contrato de casamento. A coisa parecia meio fria, né? Assinava o contrato, selava o contrato e deixava o contrato com a noiva. E o que ele ia fazer? Ia preparar uma casa para levar essa moça. Quando a casa estava pronta, ali por volta de 1 ano, ele voltava. Era o cortejo do noivo. Lembra das virgens prudentes e das virgens nécias? É isso que Jesus está dizendo. Quando chega o noivo, o cortejo diz: vem o noivo. E qual é a frase vem o noivo para nós? O soar da trombeta. O noivo vai voltar para buscar a sua igreja. Por quê? Para que aonde ele esteja, nós estejamos também. Jesus não veio ao mundo para nos dar a nova aliança, o novo testamento, o contrato. O contrato está na nossa mão, gente. Se tiver na nossa mão e a gente guardar no coração, a gente vai ouvir a voz do noivo voltando. É isso que Jesus está, a alusão aqui ao texto é justamente ao casamento. Eu virei para buscá-los, para que vocês estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aqui eu tenho que dar graças a Deus pela incredulidade de Tomé. Porque se Tomé não tivesse sido incrédulo, Jesus não ia revelar o que ele estava dizendo aqui. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como poderemos conhecer o caminho? E aí vem a explicação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Eu tenho uma meta, e eu tenho um meio de chegar até lá. O caminho foi planejado para mim e para você. Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Alguém que possa dizer, pastor, mas todas as religiões levam a Deus. Eu poderia concordar na seguinte posição: todas as religiões vão levar o homem a Deus, até o ateísmo vai levar o homem a Deus, porque todos serão julgados diante de Deus, crendo ou não crendo. Mas só existe um caminho que te faz entrar na Nova Jerusalém como filho de Deus. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não tem outro. Não é a placa da igreja, não é a denominação, nada disso salva. Jesus Cristo salva. Essa é a mensagem que nós anunciamos. Jesus Cristo salva. Ele salva. É o único caminho. Ele diz, olha, eu sou o caminho, gente. A meta está aqui. E o caminho sou eu. Eu estou aqui, aqui esse é o caminho, essa é a meta. E trilhe um caminho por aqui. E aí Jesus vai ampliar isso no contexto do Novo Testamento para nós. Lucas capítulo 9, a todos diziam, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, se você quer andar neste caminho para chegar na meta maior, é isso que você tem que fazer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí vem 3 porquês que abrem a nosso entendimento aqui. Porque, primeiro, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Segundo porquê? Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? E o terceiro porquê? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. A meta está clara, o caminho está claro, e como andar nesse caminho está claro. Bom, nós lemos a Bíblia aqui também no capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 51, que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele é o nosso mestre, nós também vamos para Jerusalém, a celestial. Para chegar lá, o caminho é Jesus. E como é que eu trilho esse caminho? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E aí fica fácil discernir quem está indo para essa nova Jerusalém. Assim como os samaritanos, que eram um povo misturado de judeu com outras raças, tinham um problema com os judeus. A questão dos samaritanos é bem simples. Eles não foram levados cativos para a Babilônia, ficaram em Jerusalém e misturaram a raça. Quando a tribo de Judá sai da Babilônia, eles são chamados de judeus. Aí judeu é chamado todo o povo que saiu da Babilônia, que era da tribo de Judá. Mas o apelido pegou para todo mundo se tornou judeu. Os judeus que voltaram disseram, vocês não são povo de Deus nada. Nós é que somos povo de Deus. E os samaritanos tinham uma briga, porque eles adoravam no Monte Gerizim. E os judeus adoravam em Jerusalém. E o duro que essa discussão durou por muito tempo, até um dia que uma samaritana foi falar isso para Jesus. Ah, nós adoramos aqui. Aqui é o lugar de adoração. Jesus fala, não. Vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação veio dos judeus. Nós sabemos aonde adoramos. Vocês não sabem. Porque servir a Deus não tem vários caminhos. Ou você segue o caminho de Deus, ou não tem caminho nenhum que leva para Ele. Não para a salvação eterna. Amém, gente? E aqui estava o povo. Agora vamos entender. Quem está determinado a ir para a Nova Jerusalém? Primeiro, ele tem os 3 porquês. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvá-la-á, ou irá salvá-la. É um chamado a não autopreservação. Você não é chamado a preservar a sua imagem, a sua reputação. Você é chamado a obedecer à palavra de Deus, mesmo que isso crie algumas rupturas com você. Mesmo que algumas pessoas não queiram mais andar com você. Mesmo que algumas pessoas te ridicularizem. Ou, como diz a Bíblia, tragam vitupério sobre você, tragam vergonha sobre você. Eu e você somos chamados a sermos fiéis ao Senhor.
mesmo que isso nos custe coisas, e vai custar. Todo aquele que verdadeiramente está indo para a Nova Jerusalém, ele vai perder algumas coisas nessa terra. Mas ele vai ganhar muito mais, amém? Só para não deixar você chateado, você vai ganhar muito mais. Poxa vida, teve uma vez uma discussão, o povo ali de Jesus, né? O que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar? Pedro parece que ele fica angustiado. E ele fala para Jesus assim, Senhor, e de nós? O que vai ser da gente? Deixamos pai, mãe, propriedades por ti. E Jesus diz, olha, fica tranquilo. Não há ninguém que não tenha deixado algo por mim que não ganhe ainda nesta vida 100 vezes mais. A promessa é para essa vida. Algumas traduções dizem muito mais, mas a tradução que eu vejo mais correta é 100 vezes mais. Vai ganhar muito mais do que perder. O reino de Deus você sai ganhando, apesar de que no começo você tem que perder. Sabe, nós que estamos indo para a Nova Jerusalém, nós não podemos ficar cuidando da nossa imagem. Ou seja, eu não posso ficar demasiadamente preocupado com o que os outros vão pensar. A minha preocupação tem que estar em obedecer à palavra de Deus. E se as pessoas vão gostar de mim com isso ou não, já não é problema meu. Eu tenho que estar bem com Deus. Quem não consegue fazer isso na sua vida prática é porque não tem a firme deliberação de ir para Jerusalém. Gente, andar com Cristo é uma vida gloriosa, mas ela implica em renúncias. E quem não estiver preparado para renunciar, ele não vai ganhar o reino. Eu tenho que ser honesto com você. Quando Jesus fala, olha, que homem que vai construir uma torre, lembra que eu citei o exemplo? Não para calcular antes, sabe qual é o contexto daquele texto? Está falando sobre discipulado. Olha, vai vir atrás de mim? Pensa bem, faça o cálculo, para que você no meio do caminho não desista e passe vergonha. Você pode ler na sua Bíblia. Lucas capítulo 14 fala sobre isso. Jesus está falando sobre o custo do discipulado. Ser um discípulo de Jesus tem custo. Existem renúncias, é claro que sim. Gente, mas para tudo na vida tem renúncia. Para quem quer estudar, tem que ter renúncia da distração. Para quem quer ir para Jerusalém, ele tem que renunciar ao mundo. Não dá para carregar um mundo nas costas e entrar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém só entra você, o mundo não entra. Amém, gente? Quem está indo para lá tem a sua autodeliberação, está deliberado a ir. Ele não está preocupado com a sua autoimagem. Ele não se preocupa com o que os outros pensam, a preocupação dele está em agradar o Senhor. Até mesmo a sua própria vida perde tanta importância para ele. Porque glorificar a Cristo passa a ser a meta principal da vida do crente. Esse está indo para a Nova Jerusalém. A mensagem que carregamos, sim, vai excluir pessoas da nossa vida. Vão. Jesus estava indo para Jerusalém. Os samaritanos não quiseram saber dele. Gente, era Jesus, não era eu. Não querer eu numa cidade, tudo bem, né? Não querer você numa cidade, tudo bem, mas era o Criador, gente. Era Cristo que estava lá. Determinar no seu coração a ir para Jerusalém talvez te traga algumas perdas. Segunda implicação do que é andar atrás de Cristo com foco em ir para Jerusalém. É um chamado a um preservar da alma acima dos bens materiais. É o que ele vai falar no texto. Porque o que aproveita o homem a ganhar o mundo todo, perdendo a si mesmo ou prejudicando a si mesmo? Entre dinheiro, fama, poder, status e princípios da palavra, quem está determinado a ir para a Nova Jerusalém vai ficar com o princípio. Mesmo que no momento presente ele tenha alguma perda. É necessário. Quando as pessoas olham para nosso rosto, elas têm certeza que nós estamos indo para a Nova Jerusalém? Estava conversando com um rapaz esses dias que, aqui na nossa igreja, muito me alegrou o testemunho dele. Eles tiveram um encontro entre amigos antigos, fazia um tempo que não se encontravam. E ele falou, pastor, mas quando a gente se juntou na roda, já a conversa não era a mesma, a ideia não batia, não era a mesma coisa. E alguns até me perguntaram, pô, cara, agora que você virou crente, você não faz mais tal coisa? Ele diz, não é porque eu sou crente, é porque eu não tenho mais vontade de fazer isso. No sentido, mostrando a eles que quando Jesus entrou, ele tirou algumas coisas da minha vida que hoje não fazem falta. Isso é circuncisão do coração. É por isso que eu amo a graça.
Nós podemos falar para qualquer um de vocês, ou botar regra, falar não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, mas se você tem o desejo íntimo de fazer, você já está pecando. O homem, quando olha uma mulher na rua que não é a sua e a deseja, ele já não peca quando ele deseja deitar-se com ela? As leis exteriores não têm poder para mudar o homem, mas quando Cristo faz a circuncisão no coração, ele olha e diz, não, isso aqui para mim não serve. Porque quando Cristo entra, meu irmão, Jesus entra, muita coisa sai fora. Já não cabe mais dentro da gente. Não é que a igreja proíbe, não é que a gente, agora virou crente e não faz tal coisa, é porque não cabe mais em mim. Por que não cabe? Porque Cristo preencheu todo o espaço. Eu não tenho vontade, esse tipo de conversa, esse tipo de roda, esse tipo de palavra. Não, porque quem está indo para Jerusalém não assiste qualquer coisa, não fala qualquer coisa, não come qualquer coisa, não bebe qualquer coisa. Ele está indo para Jerusalém, Jesus já operou o coração dele, fez a circuncisão. O que é a circuncisão do coração? Tirar fora aquilo que é carne. A carne foi. A carne já não domina ele. A carne tenta dominar, mas não domina, porque o Espírito está dominando esse homem. Quem está trilhando o caminho para a Nova Jerusalém tem o terceiro porquê. Ele é um caminho trilhado sobre a obediência e orgulho do Messias. Sabe, eu tenho um filho pequeno, duas crianças pequenas, e eles estudam numa escola que é de confissão cristã, mas nem todo mundo que estuda lá é crente. E esses dias um dos meus filhos chegou para mim e falou assim, pai, eu preciso assistir tal desenho. Preciso assistir aquele desenho. Eu falei, mas por que, rapaz? Que desenho é esse? Ele me falou o nome. Acho que é um tal de Naruto. Até brinquei com ele, Charuto, cara, você vai ver Charuto? Ele, não, pai, é um tal de Naruto, todo mundo vê. Eu fui olhar o desenho. Rapaz, é um demônio endemoniado dentro daquele negócio. Não tem como defender aquela praga. E aí é que entra o orgulho de ser crente. E quando eu falo orgulho, pense na palavra no sentido bom, tá, gente? Orgulho do Messias. Eu tentei e tento fazer com os meus filhos que ele tenha o orgulho da nossa fé. E eu cheguei para ele e falei, filho, veja bem, a nossa casa não tem harmonia? Tem, pai. É gostoso você morar aqui? Pai, é gostoso morar aqui. Você não vê que a mamãe e o papai se tratam bem? Que a vida da nossa casa funciona? Pai, isso é muito bom. Mas então, é porque a gente não assiste esse tipo de coisa, filho. Veja, Jesus fez coisa tão maravilhosa por nós. Aí eu vou contando algumas coisas, a gente vai conversando ao longo do tempo. E eu tento mostrar para ele que ele não está assistindo esse desenho, não é porque ele é inferior à turma dele, é porque ele tem uma fé superior. Aí esses dias ele chegou e falou assim, que o meu amiguinho lá e tal, um problema na família do amiguinho dele. E eu falei, veja, nossa casa tem esse problema? Não tem, porque Jesus está aqui, cara. Porque a gente está com Jesus, a graça de Jesus está sobre a gente. Aí fui falando sobre a beleza de ser crente, né? O Pierre ficou tão empolgado que agora ele quer casar e quer morar no andar de cima da casa. E ele falou que queria um elevador que descesse no meu quarto. Pensa, Sérgio. Eu falei, nossa, que isso? Mas a gente tem tempo para consertar, né? Eu vou conseguir trabalhar bem na cabeça dele para equilibrar. O importante é ele ter orgulho da fé. Falar, cara, meu Deus é o melhor Deus que tem. Não tem outro caminho senão esse caminho. Porque se o pai é um banana, agora desculpa, eu vou pegar pesado. E ele fica assim, tadinho do meu filho. Todo mundo assiste a porcaria do demônio e o meu filho não assiste. Eu vou deixar ele assistir para ele não passar por bullying na escola. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o seu filho achar que isso daqui é inferior ao que tem lá fora. Quando ele crescer, ele vai pegar o superior que está lá fora, não está aqui dentro. Quem entendeu, diga graças a Deus. Você tem que encher o coração do teu filho. Falar assim, não, mas, gente do céu. Tem que fazer festa quando vem para a igreja, gente. Teve uma época que o meu piano, ele estava meio cansado. Não sei se a Rosa vai lembrar disso. Não, cara, nós vamos para a igreja. Mas eu estou cansado. Mas depois nós vamos fazer tal coisa? Vamos. Uma vez eu saí daqui e fui para o McDonald's. Meio contrariado. Mas eu fui. Falei, cara, a gente vai para a igreja, a gente adora a Deus, a gente tem saúde, a gente passa lá, come um sanduíche, depois faz não sei o quê. Se incorpora no sentido de ele entender que vir para a igreja é muito bom. Não é uma coisa entediante. Por isso que a gente fala muito com as professoras de criança. Gente, quando acaba o culto, a minha alegria é ver a criançada chorar para ir embora. Eu fico feliz. Porque a criançada chora, porque é tão bom na igreja para eles,
que eles não querem ir embora. E às vezes de manhã, a gente vê, tem um guri, o filho da Jéssica é muito legal. O Samuel, ele vem para o meu colo para não ir embora da igreja. Porque ele só me vê aqui dentro. Quando ele chega, eu já estou. E quando ele vai, eu fico. E quando a Jéssica está arrancando ele da igreja, e eu pego ele no colo, ele fica muito alegre. Mas sabe o que é isso? As crianças têm orgulho da igreja que frequentam. Orgulho da fé. E é isso que a gente tem que fazer. Não é ter vergonha, mas o meu filho, tadinho, ele é excluído. Gente, nós somos o povo que vai herdar a vida eterna. Nós vamos andar em ruas de ouro, nós estamos indo para uma cidade superior. Eu amo Curitiba, eu gosto de Curitiba, já fui para outras cidades, acho muito feio. Você que é de Belo Horizonte, eu amo você, mas Belo Horizonte é feio. É sujo demais. Curitiba é limpa, mas Curitiba não se compara com as ruas de ouro de Nova Jerusalém. E lá não vai ter o prefeito ainda. Lá quem vai governar é Jesus. Nós estamos indo para um lugar superior, não é um lugar inferior, não. E às vezes entender que isso causa uma certa segregação na sociedade não é problema nenhum para nós. Eu não vou diluir o meu princípio para ser amigo das pessoas que odeiam o Deus que me salvou. De jeito nenhum. E nem vou ensinar meu filho a fazer isso. Porque se tudo que nós estamos vivendo na nossa vida veio por Cristo, por que eu vou ofender a Cristo para ser amigo do mundo? Aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus, diz a palavra do Senhor. E quem está indo para a Nova Jerusalém não pode fazer concessões. Nós temos que ter um semblante firme, gente. Nós temos que saber para onde nós estamos indo, e a nossa igreja está indo para a Nova Jerusalém. É por isso que aqui nós estamos ensinando e buscando aprender da palavra do Senhor nosso Deus. Aqui você não vai encontrar certas coisas. Se você não nos conhece, na nossa igreja nós não trabalhamos com uma série de campanhas. E se você faz campanha, não se ofenda por isso. A direção que eu recebi de Deus quando nós começamos a igreja é: pregue a palavra. E o que eu escutei ao longo do tempo, gente, a nossa igreja era pequena, a Ruth vai lembrar disso. Diziam a nossa igreja, sabe, chamavam a nossa igreja de portinhola, igrejola. Falavam que não era igreja, não tinha coral nossa igreja, então não é igreja, não tem coral. E se você não fizer e trazer um monte de gente de fora para pregar, a tua igreja não cresce. Me ligavam dizendo: tem um pastor aqui em Curitiba, ele cobra tanto, mas levanta tanto de oferta na igreja, se você não levar, a tua igreja não cresce. Aí a gente vai dizendo não, fica ruim para os outros, né? Os outros começam a ficar bravos com a gente, mas o problema é deles. Diziam: não, a tua igreja não vai crescer nunca pregando só a palavra. Olha para o teu lado aí, ó, segundo culto de hoje. É porque eu sou bom? É porque o povo que Deus trouxe para essa igreja quer isso daqui, ó. A gente não quer palhaçada. Spurgeon disse algo e eu tenho que concordar com Spurgeon. Haveriam tempos em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, nós seríamos palhaços entretendo bodes. Esse tempo chegou na igreja brasileira. Eu não posso indignificar a tua fé e trazer você para um circo. O que eu e você esperamos, e é o que eu espero quando eu vou em igrejas onde sou convidado para ir para alguns amigos, é raro eu ir, mas às vezes eu vou, é que alguém abra a palavra e pregue a palavra. Eu não quero amuleto gospel, eu não quero ficar tocando em manto ungido, não quero pisar em vara de sal, isso não é da minha fé. Isso veio da Umbanda, não veio do cristianismo. Nós temos que ter uma fé determinada e um foco como Jesus. Eu estou indo para a Nova Jerusalém. Eu não vou ficar me distraindo no meio do caminho. Jesus não precisa dessas coisas para me tocar. Quando a mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus, ele não falou: ei, calma, vai chegar agora, vai tocar e vai ser curada? Vai lá, 7 quinta-feira primeiro. Ele falou isso para ela? Não. É um desafio abrir a Bíblia e ser fiel a ela. Até no nosso meio. Mas vale a pena. Eu durmo, eu acordo, e eu sei que vocês vão estar aqui, e eu não preciso ficar inventando uma campanha para chamar povo para a igreja. Sabe por quê? Porque você vem porque Jesus está aqui. Ponto. Acabou. Se Jesus está, você vai vir.
É isso que a gente tem que fazer, colocar Jesus no meio. Eu acho que, graças a Deus, estamos chegando num ponto em que muitas pessoas estão se caindo na real sobre isso. Nós não podemos expor a nossa família a qualquer tipo de lugar. Não é porque fala o nome de Deus e de Jesus que a gente vai aceitar qualquer tipo de culto. O culto não é para nós, é para Deus, mas eu entendo que o culto tem que ser organizado para Deus. A palavra tem que ser ensinada. Jesus está no nosso meio, amém, gente? Amém. O caminho trilhado é do orgulho, nós temos que nos orgulhar da fé que temos. Se Jesus não for suficiente para nós, aí a gente vai ter que começar a colocar alguns amuletos aí no meio da história. Mas não é assim que funciona. Jesus é glorioso. Amém. Aí eu volto a te perguntar, porque eu não saí do texto de Lucas até agora. Jesus estava determinado a ir para Jerusalém. Você está determinado a ir para a Nova Jerusalém? Será que os seus amigos de escola já perceberam que você está indo para a Nova Jerusalém? Para onde você está indo? Para onde você vai? A meta é clara. É a Nova Jerusalém. O caminho é claro. É Jesus. E para andar atrás de Jesus, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga Ele. Jesus acima das riquezas. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não se envergonha do nome de Jesus, porque quem está trilhando não tem vergonha. Quem está determinado a ir para Jerusalém não se envergonha do Mestre. É o homem que está na roda dos seus colegas de trabalho, ele é cristão, seus amigos não são, começam a ver fotos de pornografia e ele diz, eu não vou ver. E eu não vou ver porque o meu Deus não permite isso, e eu amo meu Deus, eu não quero ofendê-lo. Aí os homens da roda podem olhar e dizer, puxa, mas é porque você é crente? Sim, é porque eu sou crente. Mas às vezes a gente vê o contrário. São ainda mulheres que reclamam dizendo, meu marido frequenta a igreja, mas ele ainda vê aquilo que não merece, não presta. Será que estamos indo para a Nova Jerusalém mesmo? Gente, aqui nessa igreja, nós estamos indo para a Nova Jerusalém. O ensino da palavra é para irmos para a Nova Jerusalém. Vou encerrar agora e nós vamos orar em nome de Jesus. Eu queria que você, sentado mesmo, fechasse os seus olhos. Para onde sua vida está te levando? Para onde a sua vida está te levando? Suas decisões, suas escolhas. Para onde você está indo? Sem metas claras você não sabe para onde ir. Eu te digo a meta: Nova Jerusalém. Qual é o caminho, pastor? Jesus Cristo é o caminho. Não é a campanha, não é o nome da igreja, é Jesus Cristo e ser fiel à sua palavra. E como eu vou ter força para trilhar esse caminho? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E Ele te dará poder para você avançar esse caminho. Quem sabe há pessoas no nosso meio que não estão indo para a Nova Jerusalém, mas suas escolhas estão levando ele para o inferno. E eu quero pedir que toda a igreja fique em silêncio, com a cabeça curvada. Silêncio sim. Mantenha agora a sua concentração. Quem sabe aqui dentro nós estamos em tantas pessoas, e estamos, graças a Deus por isso. Quem sabe você está aqui nessa noite e chegou à seguinte conclusão: pastor, as minhas decisões não estão me levando à Nova Jerusalém. Elas estão me levando para longe de Deus. Nessa noite, há uma porta aberta de salvação para você. Jesus é a mão amiga de Deus, estendida para você, para que você se reconcilie com o Pai. E se você se arrepender dos seus caminhos, Cristo pode entrar no seu coração hoje e mudar a sua história. Ele pode ser o seu fiel companheiro de jornada. Ele pode ser o seu amigo próximo e íntimo. Aquele que conhece os seus segredos, mas aquele que pode te ajudar na caminhada. Com a igreja inteira com os olhos fechados. Se há alguém nessa noite que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, mas nesta noite decidiu por um toque divino abrir o seu coração para Cristo, faça isso nesse momento. Se você está desviado do caminho de Jesus, se você está afastado do corpo de Cristo, levando a vida relaxadamente,
Eu te convido a fazer um concerto com Jesus nessa noite. Jesus não vai te condenar. Ele não vai te jogar para fora. E eu não estou te oferecendo uma carteirinha de membro. Eu estou te oferecendo a entrada no reino celestial. Como aquele que é um embaixador de Cristo, dizendo: reconcilie-se com o Criador, como diz o apóstolo Paulo. Nessa noite, a palavra de reconciliação. Há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo? Faça um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Glórias a Deus, um irmão lá. A igreja pode dar glórias a Deus por isso. Mas alguém deseja se reconciliar com Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Ou se Jesus não é o teu Senhor ainda e você quer fazer dele Senhor da sua vida, faça um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Glórias a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Toda a igreja, por gentileza. Nós vamos orar. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do concerto, hoje é o dia do encontro. A meta está clara, é a Nova Jerusalém, o caminho está simplificado, é Jesus Cristo, e como se trilha esse caminho, dá para você ter um diagnóstico, se você está trilhando esse caminho ou não. Essa é a proposta da mensagem desta noite. Eu quero orar com você. Primeiro eu quero orar com os irmãos que estão recebendo Jesus na sua vida, ou se reconciliando, seja aqui ou seja na sua casa. Você é chamado para perto. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por todos os nossos irmãos que se reconciliam contigo agora. Eu te peço em nome de Jesus que assim como o Senhor recebeu na parábola o filho pródigo, que esses irmãos sejam recebidos no reino novamente essa noite. E que haja alegria no céu por isso, para que o teu nome seja glorificado. Ninguém retorna para o reino como empregado, todos voltam como filhos amados e reconciliados com o Senhor. E nós te glorificamos por esta realidade espiritual, meu Pai. Fortalece, abençoa, dê graça àqueles que se consertam contigo nesse momento, e que o Senhor seja glorificado na vida deles em nome de Jesus, e que haja bonança no reino celestial, porque quando um filho volta, há alegria em todo o reino, há alegria e júbilo na casa, porque aquele que estava morto reviveu, quem estava perdido foi reencontrado, e a glória do nome de Deus foi exaltada. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar por toda a igreja. Quem sabe está faltando foco na sua vida. Meu irmão, foco é poder. Pegue uma lupa em dia de sol e faça convergir a luz, dê foco à luz em cima de uma folha, e você vai ver o que o foco pode fazer. Pessoas focadas conseguem seus objetivos na terra. Pessoas focadas entram no reino dos céus. Aquele que tem o foco de entrar no reino, vai entrar no reino. A mente dele vai estar focada no reino, a palavra de Deus vai estar na boca e no coração dele. Os olhos dessa pessoa vai estar voltado ao mundo celestial. Foca em ir para a Nova Jerusalém. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estas demais coisas que o texto fala, é as coisas do cotidiano, comer, beber e vestir. Deus vai te abençoar. O que às vezes falta para você é foco, muita distração. Quem sabe e quem tem o foco de que está indo para a Nova Jerusalém, não come qualquer coisa, não bebe qualquer coisa, não assiste qualquer coisa, não fala sobre qualquer coisa, porque ele está focado a ir para a Nova Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, essa comunidade messiânica que se encontra diante dos teus olhos, crentes em Yeshua, o nosso Rei, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós colocamos o nosso coração diante das tuas mãos, meu Pai, e te pedimos, ajuda-nos a focar na Nova Jerusalém. Ajude-nos a ter foco consistente, a ter ações consistentes, meu Pai, intencionais, dia após dia, para que essa entrada seja ampla no teu reino. Nos perdoa, meu Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que desfocamos do reino e nos alegramos em demasia com as coisas da vida, nos esquecendo da alegria do reino. Ajude-nos a evangelizar, a ganhar almas para o Senhor, a não apenas convidar para vir ao culto, mas levar a palavra do Evangelho a todas as pessoas, a ganharmos almas para o reino dos céus, a orarmos, meu Pai, por nossa família, e oramos por nossa família, ela ainda não foi totalmente salva. Entra com providência nas nossas famílias, meu Pai.
traz os pródigos de volta, abençoa com a tua palavra a nossa casa e a salvação seja clara como o sol do meio-dia. Limpa a nossa casa de toda influência diabólica, meu Pai, e restaura-nos em nome de Jesus para a glória de Sião, para que o teu nome seja exaltado, pois de Sião virá a salvação nossa, meu Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus, que a nossa mão e o nosso coração estejam prontos e tenham orgulho do reino celestial. Não sejamos homens, meu Pai, como dizemos aqui, frouxos, mas homens que tenham orgulho da sua fé, que tenham orgulho do Deus que servem e que entendem a sua fé de forma profunda. Abençoa-nos assim, pelo poder que há no santo e poderoso nome de Jesus, a permanecermos firmes, fiéis e focados a ir para a Nova Jerusalém. Assim oramos em nome de Jesus.